Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O nosso convidado de hoje tem bastante bagagem para falar sobre o projeto do Super Tucano, que é o jornalista João Paulo Zeitum Morales, né? O João Paulo, que eu conheço pessoalmente, ele já escreveu 2 livros sobre o avião, tá? Um sobre o Tucano e outro sobre o Super Tucano, que vocês veem aqui na tela, né? Colaborou e colabora com diversas revistas nacionais e estrangeiras de aviação e assuntos militares e tem experiência também com diversas forças aéreas e forças aeronavais de diversos países. Então, ele está mais do que habilitado, tá, a falar sobre essa aeronave. Então, vamos ouvir agora a explanação do João Paulo e depois eu vou falar um pouco sobre os livros que ele escreveu sobre o Super Tucano. Acompanhe conosco. Eu acho que os colegas já comentaram bastante sobre o Super Tucano, as qualidades, as conquistas dele, o ganho operacional que ele trouxe para muitos países que podem contar com um avião, com uma tecnologia de um caça digamos assim, 4ª geração, né, exceto pela presença de um radar de varredura eletrônica ativa, mas o Super Tucano ele tem muito do que um avião de caça de 4ª geração tem. Né? Então, o sistema de data link, comunicação segura, a questão de um glass cockpit, sistema rotas, ali um head-up display, a questão de uma mira montada no capacete, isso é fundamental, uma série de outros recursos que os pilotos podem ter, né? Lembrando que se a gente for comparar, né, a hora de voo de um Super Tucano, que gira em torno de uns $1.000 a hora, se a gente pegar um F-16, vai para mais de $20 mil, né? Então é um recurso muito bom para país que sofre restrições na parte de defesa, que tem ali um orçamento apertado, mas que tem uma guerra, um conflito, uma ameaça que precisa resolver. O Super Tucano ele é a solução. Ele consegue ter um recurso operacional excelente, ele consegue desdobrar essa aeronave para alguns locais próximo à linha de conflito, ou seja, ele economiza combustível, né? Ele tem uma capacidade de chegar mais rapidamente e executar a missão no teatro de operações, ao invés de ter que ficar navegando ali por horas até chegar no objetivo. Então eu acho que o pessoal já comentou muito bem a respeito do Super Tucano e o que faz o Super Tucano ter todo esse diferencial. É interessante notar que muita gente acredita que o Super Tucano é uma evolução do Tucano, quando na verdade eles são parecidos no nome, são projetos distintos, né? Você tem ali o Super Tucano, ele carrega a asa do Tucano só. O resto ele foi totalmente remodelado, totalmente reprojetado, usando a experiência operacional que a FAB já tinha de um cenário de Amazônia, né, operando ali a partir de 93 com os Tucanos na região amazônica, as dificuldades em relação à infraestrutura que a Amazônia apresenta, a falta dela, né? Então você precisa levar muitas coisas, ter muitas coisas no aeródromo para ter a sua operação com uma aeronave lá. Então, anterior ao Super Tucano, por exemplo, era preciso ter um cilindro de oxigênio na linha de voo. Você precisava ter uma série de outras estruturas para apoiar a operação da aeronave. Hoje o Super Tucano, com a chegada dele, a gente pode dizer que muito disso daí foi resolvido. Então, você não precisa do cilindro de oxigênio, porque o Super Tucano tem o O-Box, que gera o próprio oxigênio, né? Um sistema próprio para isso. Além disso, a aeronave, por exemplo, caso ela sofra algum problema na bateria dela e não consiga dar a partida, um outro Super Tucano pode fazer uma ligação direta e, acionando o seu motor, ele pode alimentar outra aeronave para que ela dê partida também. Então o Super Tucano ele tem uma série de facilidades, uma série de acessos, ele é mais alto, ele tem a distância entre o trem de pouso é maior,
Então isso faz com que ele possa operar em pistas que não sejam preparadas, que tenham que sejam de terra, de cascalho, que tenham um mínimo de um preparo para que ele possa operar. E o mecânico, por sua vez, com uma caixa de ferramenta, o que ele carrega numa caixa de ferramenta, ele tem plenas condições de resolver a maior parte dos problemas, né? Então é um avião concebido para o combate, é um avião pensado para isso, é uma aeronave pressurizada, coisa que o Tucano não era. Então a questão do armamento em si, né, a questão da precisão, do sistema de pontaria, isso tem que ser levado em conta. A questão de você ter ali um óculos de visão noturna disponível para o piloto, a capacidade de colocar na aeronave também um sistema de captação de imagem por infravermelho. E tudo isso são diferenciais que vieram com a experiência que a Força Aérea tinha conseguido na época, na operação na Amazônia, e também de outros estudos que foram feitos aproveitando experiências ao redor do mundo. Então vale destacar outro ponto, que é o ponto-chave do Super Tucano, é justamente a metralhadora interna. Ou seja, com isso ele já tem um armamento orgânico, são 2.50, e com ela você já pode sair por uma missão apenas com tanque de combustível, sem nenhuma carga externa, mas você já conta com um armamento que ele é empregado para uma série de coisas, para você atacar uma coluna, para você atacar uma instalação. Você tem ali uma gama de possibilidades de emprego com a .50 muito grande. E isso também não ocupa, né, impede que o piloto tenha que usar os pontos externos para a fixação de uma metralhadora. Ou seja, no caso do Super Tucano, ele tem 5 pontos externos, 2 em cada asa e um ventral. Se ele não tivesse a metralhadora embarcada, interna na aeronave, dois desses pontos ele perderia, justamente já para colocar um pod de metralhadora, que causa arrasto, que é pesado. Então esse já é o primeiro ganho, o primeiro salto operacional. E em segundo lugar, você tem uma possibilidade de, no caso de uma missão de longo alcance, ocupar 3 pontos com tanque de combustível e deixar outros 2 ainda liberados para foguete ou bomba. Então você pode fazer uma combinação muito interessante de armamento. O Super Tucano ele é um projeto que ele começa a tomar forma como um treinador avançado conjunto para a USAF e para a Marinha norte-americana no final dos anos 80 e início dos anos 90, que era o JPETS. No meados da década de 90, o T-6 Texan II ganha essa concorrência, né? Um avião que acaba, por questões políticas, como o Carro falou, ele consegue ganhar essa concorrência. E a partir de então, a FAB, junto com a Embraer, decide continuar o desenvolvimento da aeronave, aproveitando aquilo que tinha sido pensado no JPETS, mas já no conceito de uma aeronave de combate. Então tudo isso serviu para que a Embraer somasse capacidades, esforços, né, conhecimentos, experiências e gerasse um produto tão diferenciado quanto o Super Tucano. É uma aeronave que não existe um paralelo no mercado. Tudo que você tem aí, como o AT-6, ele é uma aeronave que ele é adaptado de um avião de um treinador avançado ou intermediário para uma aeronave de combate. O Super Tucano não. Do início ao fim, ele foi pensado para ser um avião de combate. Então isso causa um tremendo, uma diferença absurda entre os dois projetos. Então vale a pena a gente olhar para isso também, ver que o passado do Super Tucano é de um projeto novo, é de um projeto que incorporou conceitos e tecnologias que não foi adaptado de um avião de treinamento, mas justamente
foi uma aeronave pensada para o combate, para suplantar todas aquelas dificuldades que você tem numa área sem infraestrutura, ou com pouquíssima infraestrutura. Uma aeronave robusta, uma aeronave capaz, com flexibilidade operacional, com boa disponibilidade para o operador. Vale lembrar que as forças aéreas antigamente, principalmente países do terceiro mundo, acabavam comprando, eram obrigadas, porque era o que existia na época, a comprar aeronaves de combate a jato, na categoria do Super Tucano, só que o custo operacional disso era muito elevado. Então fazia com que ele tivesse que ter um número maior de aeronaves, porque a disponibilidade sempre seria no limite ou até abaixo daquilo que era esperado. E o custo para adquirir e o custo para operar, manter essas aeronaves voando, era alto. Acontecia então que os países ficavam com uma quantidade restrita de aeronaves disponíveis, ou para o treinamento, ou para atuar numa situação de combate. No caso do Super Tucano, ele tem todas as qualidades de um jato, tem todas as características de uma aeronave a jato moderna, só que com custo operacional de aquisição e de horas de voo de operação muito mais baixo se comparado a um jato. Então são esses pontos que eu gostaria de frisar e parabenizar aí o canal Arte da Guerra pelo excelente trabalho realizado. Obrigado, comandante. Bom, gente, então tá aí um dos 2 livros do João Paulo Zeitum Morales sobre o Tucano, tá? O que acontece é o seguinte, vocês já viram, tá, pelo áudio que ele enviou aqui para o canal, que ele realmente conhece da aeronave. E o bacana é que, como esses livros são bem ilustrados e o João Paulo é um fotógrafo de mão cheia, tá? Aliado à competência técnica dele, ao conhecimento que ele tem da aeronave, vocês vão ter belas imagens que ajudarão a entender o assunto. E esse aqui é a continuação, tá? Que é o Super Tucano. Então aí o João Paulo já detalha a segunda fase, né? Que, como ele mesmo disse, é um novo avião, só manteve as asas, mas é um projeto completamente redimensionado em termos de necessidades operacionais, não só da Força Aérea brasileira, mas de clientes estrangeiros também. E o João Paulo, ele faz isso com uma rara competência técnica, pessoal. Uma recomendação excelente tem na nossa lista de desejos do canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, essa foi a 5ª parte, né, e o 6º vídeo que nós fizemos em menos de uma semana sobre analisando essa compra, esse estudo da Força Aérea Americana para comprar o A-29 Super Tucano, né, para o seu portfólio. Então, eu acho o seguinte, raras vezes na internet vocês encontram um trabalho como esse que foi feito aqui no canal, porque nós convidamos, tá, diversos especialistas, um autor de livros sobre aeronave, um oficial da Força Aérea, tá, para falar sobre o avião. Então, eu gostaria que o pessoal divulgasse esses vídeos aí, gente, porque é uma coisa realmente rara, tá? A gente pegou especialistas, gente que trabalha com isso, que convive com a aeronave, tá? E trouxe para falar com os nossos assinantes. Essa é a tônica do canal Arte da Guerra. A gente procura dar uma dimensão cada vez mais realista nos temas que são abordados aqui. Aqui não tem espaço para fantasia, tá, gente? A gente pega, procura aproximar a experiência do operador do nosso público, de maneira que vocês tenham uma visão. Eu digo sempre o seguinte, a gente traz vocês para dentro do hangar, procura mostrar o que é feito nos hangares, o que é feito em termos de projeto, nas decisões de Estado-Maior, etc., para que vocês entendam os assuntos militares com profundidade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!